Boa noite, graça e paz. Gente, é uma felicidade poder ver cada um de vocês aqui, nesse espaço que é o Teologia para a Vida, onde é um local onde nós podemos conversar acerca de temas que são teologias, né? Como nós conversamos no último, o estudo sobre Deus, e como que a teologia ela influencia no nosso dia a dia e no nosso ato de cultuar também. Então, para pensar acerca desse tema de hoje, a arte na Bíblia, o que a Bíblia ensina de fato sobre a arte, as múltiplas manifestações artísticas com um foco no louvor, eu gostaria de chamar o pastor Leonardo, que é diretor de ensino, teólogo, com licenciatura em filosofia. Eu gostaria também de chamar a Isabelle Menegazzi. Ela é bacharel em música pela Universidade do Estado de Minas Gerais, cursa licenciatura em música e pós-graduação em musicoterapia, é trompista na orquestra experimental e também desenvolve um trabalho com crianças através da educação musical e regência do Coro Infantil de Ribeirão Preto. E o currículo é maior. Eu vou continuar, gente, que é muita bênção. Desde criança, a Abeli está envolvida com música, ajuda o seu pai no louvor e no coral. E após se envolver profissionalmente no mundo da música, se sentiu vocacionada a estudar e compreender mais do papel da arte na igreja e nos cultos. E também gostaria de agradecer a presença da banda, que também são músicos, para a gente pensar mesmo qual é a importância da arte dentro da igreja. Você pode se sentar e também, se você tiver uma pergunta, funciona naquele mesmo esquema. Só levantar a mão que nós levamos o microfone para vocês. E vocês também que estão de casa, podem fazer suas perguntas no chat, que elas vão ser repassadas para a gente aqui. E nós respondemos também. As perguntas na internet, elas têm um pouquinho de atraso, mas nós vamos responder assim que possível. Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez? Amém. Pastor, você quer orar para a gente? Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. É um privilégio estarmos aqui no Teologia para a Vida. Nossa oração, meu Deus, é que o Senhor continue trabalhando em nós, gerando em nós consciência, transformação, santificação, tudo isso para a glória do teu santo nome. Dá-nos conhecimento a fim de que possamos usar em prol do teu reino, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Então, gente, para começar, vocês sabem que eu gosto muito de perguntas que são polêmicas, né? A Bélia até me falou, nossa, a pergunta é polêmica. Léo, eu só não faço pergunta polêmica. É verdade. Mas essa não é polêmica, não. Para alguns desigrejados, talvez seja. Pastor, qual é o sentido do culto nos dias de hoje? Qual a relevância de cultuar para o cristão? O sentido do culto está na celebração da aliança. De acordo com o fundamento bíblico, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu a resolução do problema do ser humano. Qual é o grande problema do ser humano? A entrada do pecado no mundo. Então, como ele prometeu que o descendente da mulher, isto é, Cristo, viria, depois que Cristo então morre no nosso lugar e ressuscita, o propósito é que nós, como igreja, que a gente dê continuidade à sua obra. E uma das atribuições, digamos assim, que nos é dada é o ato de cultuar. Então, a finalidade do culto não é outra senão a celebração dessa aliança. O fato de que Deus, mesmo tendo o ser humano pecado, optou por nos manter vivos por misericórdia e na sua graça nos sustentar e nos salvar. De modo que a relevância, então, estaria justamente nisso. Não é, sem querer ser agressivo, não é por um objetivo particular, não é por um desemprego, não é por uma enfermidade, não é por uma campanha, não é por algum parente. Esses alvos são de alguma forma legítimos, mas não são os principais. A relevância e a importância de se cultuar está na celebração da aliança que Deus fez conosco através de Cristo.
Quer complementar, Beli? E pastor, existe relevância em cultuar nos nossos dias de hoje? Sempre vai existir. Sempre existiu e sempre vai existir. O ser humano, ele tem a necessidade de Deus. Então, ainda que de alguma maneira algumas coisas mudem com base na cultura, mas o princípio regulador do culto, que é o modo como Deus deseja ser adorado e cultuado, e que é a prática de cultuar por si só, sempre será relevante. Beli, você quer complementar? Na verdade, não tem nada para complementar, porque eu sou admiradora profunda deste teólogo que está ao meu lado. E eu não sou uma conhecedora profunda de teologia também, né? Gostaria de salientar isso aqui, mas eu acho que é muito legal a gente estar aqui falando sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente tem hábitos religiosos que a gente não sabe nem por que a gente faz. A gente foi introduzido num clube e mantém aquele hábito, aquela cultura que você foi colocada dentro dela, meio que empurrado ali, e você nunca entende qual é a função real daquilo, né? E por que você está indo para aquele lugar. Então, o culto é relevante. Eu acho que dentro da pandemia a gente está aprendendo mais ainda a relevância de cultuar, não somente presencialmente, né? Mas a gente está entendendo que, e quando nós não estamos presencialmente, né? Junto com este clube onde fomos inseridos quando a gente entrou na religião, colocando em termos bem toscões assim, né? Sem falar do cristianismo em si, de Cristo, mas quando a gente foi inserido nessa cultura religiosa, né? A gente esperava que a gente ia ser pseudo proibido, né? De ir ao clube uma vez por semana. Então, acho que agora que a gente está percebendo qual a relevância de cultuar, independente do local, né? Do prédio. Beli, qual que é a sua experiência com a arte de forma geral e mais especificamente com a música também? Eu acho que essa é uma pergunta de cunho pessoal, mas é importante também porque a arte, minha experiência com a arte, ela tá desde o momento que eu nasci. E muitas pessoas podem pensar que eu tenho mais experiência com arte pelo fato de eu ter feito bacharelado em música, né? Mas, na verdade, a partir do momento que a gente nasce e que a gente tem vou ser bem crente agora, essa possibilidade de vislumbrar a maior arte que foi criada pelo nosso Deus, a gente já está experimentando a arte, né? De uma maneira geral, assim, na nossa vida. E eu aprendi isso depois que eu comecei a estudar a música profundamente, vi que o negócio é uma ciência, né? E eu vi quão profundos, a qual nível de profundidade a gente pode chegar, inclusive psicologicamente, mas depois a gente fala disso, na vida de uma pessoa através da arte. E é legal a gente pensar que cada flor, cada animal, né, cada país com suas culturas específicas, com suas peculiaridades, com suas vestimentas, com seus rituais, toda essa diversidade foi criada pelo artista maior, né? Então a minha experiência com a arte é igual a de todos vocês. A partir do meu nascimento eu comecei a experimentar da arte, que é a criação, né? Nós somos artes do Senhor. Agora, sendo mais específica, eu comecei estudando música num projeto social que tinha na minha escola. Aprendi tudo de graça, então não tive direito de escolher o instrumento que eu ia tocar. Era o único que tinha, era de graça, eu tinha que aceitar. E me falaram que era a trompa que eu tinha que tocar. Eu falei, que instrumento feio, não quero tocar isso. Mas é o único que tem, então beleza.
E depois que eu comecei a gostar, porque eu vi a utilização da trompa dentro da orquestra, e eu me apaixonei pelo mundo de orquestra, pela ciência da música, né? Aí eu decidi estudar mesmo, mais profundo, fiz um monte de prova, vi que não tinha emprego, aí vi que eu tinha que mudar daqui para conseguir trabalhar, fui para São Paulo e me envolvi também com as crianças. Então, a minha experiência especificamente com música, atualmente, eu acho que é a coisa que eu vivencio o dia inteiro, assim. Mas, é o que eu falei, nada é tão relevante quanto a experiência que todos nós temos com a arte desde o nosso nascimento. Quer complementar, Léo? Não tem experiência. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Contar a experiência de vocês? Oi? Tá bom. Gente. Os meninos estão com vergonha, gente. Beli, em quais... Beli, em quais pontos a arte é positiva para a igreja? Quando eu li essa pergunta, que a Manu mandou antes pra gente, então a gente já tinha um spoiler antes para poder chegar preparado. Entendeu? Mas quando eu li essa pergunta, eu pensei assim: em que pontos a arte é positiva para a igreja? Por que algo tem que ser positivo para a igreja, né? Eu fiquei nessa reflexão. Se eu estiver viajando demais, vocês me falam. Mas eu até conversei muito com a minha mãe, com a minha irmã, sobre isso. Por que algo tem que ser positivo para a igreja, né? A arte, ela é inerente ao ser humano. Então, ela só é uma forma de expressão do ser humano no geral. E a igreja somos nós, né? São pessoas. Então, a arte é uma forma das pessoas se manifestarem. E eu li um livro recentemente do Huckmacher. É o carinha da música do Palavra Antiga. Para quem não sabe, quando ele canta Eu Leio, o Huckmacher é esse cara, que se chama A Arte Não Precisa de Justificativa. E ele falava nesse livro, ele contou um pouco de um parâmetro mundial assim da história da arte, que eu acho que nem cabe aqui a gente ficar discorrendo acerca disso. Mas ele fala que antigamente qualquer pessoa que fazia trabalhos manuais era considerado um artista. Então, se você construiu uma cadeira, você era um artista. E eu acho que a gente pode pensar nisso lembrando dos móveis antigos, assim, né, na casa da avó e tudo mais, aqueles guarda-roupas que tinham aquelas formas geométricas bonitas, a cama com a cabeceira tinha até anjinho nas cabeceiras, né? E esses caras, eles já eram considerados artistas para fazer algo de utilidade. Então, foi depois de iluminismo, esses conceitos mais viajados, vou colocar assim, que a arte começou a ser vista como uma manifestação de um cara que não é compreendido, solitário, que fica ali pintando uma tela, meu Deus, para todo mundo compreender, ter que decifrar o que ele estava pensando, né? E aí depois a arte foi se complicando e agora ela fica exposta em museus que uma pessoa simples, que se considera ignorante, ela não tem nem coragem de ir lá ver um quadro de Velázquez, por exemplo, porque ela acha que não vai entender, né? Então, a arte é positiva para a igreja porque a arte é o simples fato de você se expressar fazendo alguma coisa. Se você está bordando um paninho na sua casa, se você escrever uma carta para Deus, né? Eu acho que eu tinha muito hábito de fazer isso quando eu era adolescente. Você escreveu uma carta para Deus, um poema que você nunca leu para ninguém. Isso já é Deus nos dando graça de poder nos expressar através de uma manifestação artística, né? Acho que é isso. É interessante que antes da pandemia, eu era quase que uma perseguidora de exposições artísticas. Eu vou sempre, fico sabendo de uma exposição, começo a pesquisar o artista, já quero sempre ir e compreender o que está acontecendo.
E uma coisa que eu sempre comento com os meus amigos é como a igreja ela perde o contato com o mundo, e a arte hoje ela se torna esse caos que é. Então você vai em um museu, você vai em uma exposição musical também, e você não encontra pessoas cristãs, e você não encontra referências cristãs, e são somente referências da cultura mundana. E eu sempre penso, meu Deus, onde estão os artistas cristãos? É o que chamamos de mundano, né? Sim. Que a gente tem esse conceito de música de Deus e música do mundo, que isso não existe. Eu falo no sentido dos quadros e tudo mais. Nós vamos em algumas exposições que você olha e é uma cultura, são marcas de uma cultura totalmente deturpada. Essa é a verdade, né? E nós, como sociedade, como igreja, temos conteúdo e experimentamos da arte maior, da criação de Deus, e podemos repassar isso para o mundo. Então eu acredito muito nisso, que nós como cristãos temos esse papel e podemos exercer essa influência na sociedade. Por que os filósofos hoje, quem domina são os filósofos que são seculares? As teorias que são ateístas? Por que não mais nós damos essas respostas também para o mundo, dialogamos com o mundo de uma forma onde que as pessoas vão olhar e vão compreender a grandeza de Deus também, sabe? Ainda dentro disso, Manu, que você falou que você vai nas exposições e tal, eu fiquei pensando outra coisa. Muitas vezes nós nos fechamos no clube, né, que eu havia falado no começo, o clube em que a gente foi inserido quando a gente entrou numa instituição religiosa. E aí, claro que não é culpa dessas pessoas, todo mundo foi aprendendo assim, teve todo esse sincretismo e as coisas foram passando por gerações. A gente aprende que a gente tem que ficar ali. E aí, a gente vai fazendo, vai deturpando as funções dentro do culto, porque como a gente não sai para se deliciar nas dádivas divinas que o Senhor nos deu, para poder ir numa exposição, para assistir um balé, para assistir uma orquestra, né, para assistir um cara tocando uma música boa, uma música legal, nós começamos a tentar colocar no culto essas coisas. Porque o culto é minha única forma de entretenimento, porque você só sai de casa para ir no culto. E aí você começa a colocar um monte de apetrechos, que a minha mãe até usou um termo legal. É como se você usasse um colar bem bonito com uma cruz, né? Essa cruz representa Cristo. E aí você não está contente só com a cruz, né, de pingente. Aí você vai e começa a colocar um monte de outros pingentes com glitter, com diamantes, com tudo. E esses pingentes vão ofuscando aquela cruz, né? Aí quando você vê, você já até esqueceu que tem aquele pingente de cruz ali. Vão colocando no culto um monte de apresentação de teatro, de dança, de milagres ao vivo, de túnel das orações, de apresentações musicais rebuscadas, num dia de prestar culto. O culto não foi feito para o nosso entretenimento, é uma oferta, né? É uma oferta de louvor. O pastor até falou isso no começo. Então, também dentro disso, a arte, ela é positiva, não é para você enfiar ela no culto de qualquer forma, a todo custo. É para você vivenciar a arte na sua comunhão com Deus, no seu dia a dia. Não colocar ela dentro do culto, é você enxergar Deus numa pintura, né? É você ouvir uma letra de música que fala sobre a natureza e pensar em Deus, porque você é cristão, você tem comunhão com o Espírito Santo, e você ouve uma música e automaticamente você já remete ela ao Senhor. Então acho que esse é o ponto positivo da arte para a igreja, é a nossa vivência, né, com a arte, não querer socar a arte a todo custo dentro do momento de oferta em comunidade, né, que é o culto. Eu queria apenas fazer uma complementação das observações, né, tendo visto que eu não sou artista, mas uma coisa que eu acho que é interessante a gente levar em consideração, do que há de positivo na arte para a igreja, pensando especificamente no momento do culto. É bem verdade que o seu diagnóstico foi bem interessante, né? Essa possibilidade da gente deturpar o culto em razão de não sair e não saber experimentar a criação
e ver pecado em tudo e ver de uma forma bem obtusa, né? Bem fechada, eu entendi. Mas especificamente, a meu ver, o valor que a arte tem no culto é conseguir ver o papel dos músicos e o papel daqueles que cantam, né? Isto é, tanto os que tocam, os instrumentistas, quanto aqueles que cantam, quanto entender que não é apenas a música que é a expressão da arte. Então, se somos todos capazes de ter uma percepção a respeito da arte dentro e fora da igreja, aquilo que fazemos e aquilo que exprimimos de alguma maneira também é artístico. Como, por exemplo, quando eu coloco uma criança para colorir, coloco uma criança na escola bíblica, quando eu a educo, quando eu uso gravuras, quando eu uso figuras, quando eu conto histórias específicas a respeito, por exemplo, da história da igreja, com uma linguagem específica para aquele público ali, tudo isso de alguma maneira tem um viés artístico, que está inclusive relacionado até com a próxima pergunta, né? A nossa próxima pergunta é referente à arte e o ensino. Nós sabemos que, historicamente, a arte ela foi usada na igreja como uma ferramenta de ensino, como nós podemos notar naqueles vitrais lindos da Igreja Católica, que continham passagens acerca da vida, do nascimento de Jesus, porque aquilo era uma forma de educação naquele tempo. Também nós vemos as pinturas nos tetos da parede como essa referência de ensino, né? E a minha pergunta é, Léo, hoje em dia a arte ela pode ser usada ainda como uma forma de ensino? Pode. Inclusive, uma curiosidade, o nome daqueles jograis, o nome daquelas pinturas, daqueles retratos, é iconoclastia. O nome dado é iconoclastia. E a ideia era usar com povos europeus que não sabiam ler e escrever, portanto, eles não tinham acesso às escrituras e eles precisavam, então, conhecer as histórias bíblicas. Então, o que era pintado na parede, ou o que era pintado no vitral, o que era pintado enfim, né, naquelas capelas, no teto ali, a própria história da igreja. Ou a história da igreja era retratada na forma de pintura e na forma de estátuas e tudo, ou então era retratado os evangelhos. Os evangelhos eram ensinados. Evidentemente que hoje, graças a Deus, nós temos um público que evoluiu do ponto de vista educacional. Em pleno século XXI, a nossa taxa de analfabetismo ela é menor. A nossa taxa mundial de analfabetismo ela é menor. Mas existe o analfabetismo funcional, que é aquele que lê e escreve e não sabe interpretar o que está lendo e escrevendo, ele apenas repete. Mas mesmo existindo o analfabetismo funcional, é possível fazer uso da arte, sim. Volto a dizer, por existir o princípio regulador do culto, que é o modo que Deus estabelece como Ele quer ser cultuado, que é formado das orações, do período musical e da exposição das escrituras, então em culto nós nos restringimos a esses, digamos assim, a essas duas artes, a música e a oratória. Contudo, fora do culto, por exemplo, numa escola bíblica dominical, num trabalho de evangelismo feito em praças, eu, por exemplo, me lembro que eu tinha uns 6, 7 anos, foi a primeira vez que eu assisti um teatro sobre a crucificação de Jesus. As pessoas passavam de casa em casa, os crentes, chamando a gente para ir para a pracinha do bairro, e aí na pracinha à noite era prometido que eles iam fazer o teatrinho da crucificação. Então, eu acredito que na escola bíblica, e acredito que fora do momento do culto oficial, é possível que a gente use outros tipos de arte, sim. Gravura, pintura, teatro, cinema, música, tudo aquilo que nos remete
a funções didáticas para a aprendizagem das pessoas a respeito do Evangelho, e é claro, nós não estamos com isso substituindo a Bíblia, substituindo os Evangelhos, mas nós estamos de alguma maneira facilitando a aprendizagem das pessoas. Pastor, falando mais dentro da estrutura do culto, qual é o papel do louvor? O louvor é um minuto de tolerância para as pessoas chegarem atrasadas no culto? Tem gente que acha que louvor é para recarregar a bateria, né? Tô doido para chegar domingo para dar logo uma recarregada nas energias, porque a semana vai ser dura. Os 15 minutos de tolerância para pegar a palavra, né? Exatamente. Eu me lembro que eu conheci uma senhora, hoje ela tem um pouco mais de 80 anos, ela sempre dizia assim: eu gosto de chegar do meio para o final do louvor, porque aí a música já está acabando e é muito alta, aí o pessoal diminui o som e eu ouço a pregação. Mas a palavra louvor, tanto em hebraico quanto em grego, ela não significa música, nunca significou. Uma das formas de se louvar é através da música. A palavra louvor significa elogio. Então, quando o pessoal fala assim, olha, esse é o período do louvor, significa que enquanto os músicos estão tocando e cantando, é para você elogiar Deus. Isso que é louvor. É o seu elogio, é a sua demonstração de gratidão, é a sua adoração, é o seu ato de derramar-se diante de Deus, é em gratidão pela sua semana, pelo seu dia, pelo seu mês, por aquilo que Deus tem feito por você, por quem Ele é, por aquilo que Ele significa para você. Isso que é o ato de louvor. É por isso que vocês, ao observarem os músicos e os vocalistas da igreja, os instrumentistas e os vocalistas, você não vai ver eles regendo suas emoções. Dão glória, fala lá baixúrias, agora dá 3 pulinhos, agora rodopia. Então, eles não vão reger suas emoções, eles vão ajudar a reger a sua racionalidade, porque o culto é racional. Então eles vão sempre dizer: seja grato a Deus. Expresse palavras de louvor a Deus, de gratidão a Deus. E se você não tiver nada para falar, cante. E se você não souber a letra, elogie. Mas se você não souber nenhum dos dois, fica calado. Mas pelo menos tenha reverência, porque o culto não é para nós. O culto é sempre uma expressão de celebração da aliança para Deus. É uma oferta, como a Belle bem diz, da nossa parte para Deus. Então, como você mesmo perguntou, a finalidade do louvor nada mais é do que a expressão do ser humano em resposta àquilo que Deus fez por ele durante a sua semana ou durante o seu dia. O louvor compõe uma parte fundamental do culto. Não existe culto sem louvor, mas o louvor não é a música. O louvor é o seu elogio, que deve acontecer durante o período de tempo que acontece a música. É por isso que no horário da pregação não tem profecia, não tem ninguém falando alto, não tem conversa paralela, porque o horário de falar com Deus em gratidão é durante a música. Aí a pregação depois é Deus falando conosco. Quer complementar, Belle? Eu gostei muito das palavras do pastor Leonardo, quando ele falou assim, que o músico que está participando do período musical, ele não vai reger suas emoções, né? Falar o que você deve ou não fazer nesse momento. E outra coisa que eu queria acrescentar eu acho que, agora é uma opinião pessoal, mas eu acho que a música, ela é importante nesse momento, porque como a gente tem falado aqui que é uma oferta que você entrega em comunidade, é uma das formas mais democráticas, eu acho, de todo mundo poder participar dessa oferta. Porque você, na sua casa, né, no seu particular, você pode pintar um quadro como louvor, né? Você pode pintar um quadro e elogiar o Senhor ali, é você no seu quarto. Mas
escrever uma poesia, é você ali. Mas agora todo mundo junto, o mais democrático, acho que a maioria das pessoas consegue fazer, é cantar junto, né? Daí a gente entra em outros pontos que são muito importantes de pensar, principalmente para quem aqui serve, né, nas suas comunidades com a música, de ser democrático nas escolhas das suas músicas também que você vai cantar. Não apenas escolher a top 10 da rádio ou apenas as músicas que você gosta, né? E as pessoas não vão nem entender, porque às vezes ela não sabe cantar, não sabe aquela música, mas ela tem que entender o que você está cantando, e elas não sabem nem cantar, então às vezes elas não entendem, não cantam, e ficam ali olhando a sua performance, sua apresentação performática. Aí já perdeu o intuito de oferta coletiva. É por isso que a gente fala que o período musical, a música é congregacional. No culto público especificamente, todo mundo, de preferência, né? Teoricamente, todo mundo deveria cantar. Precisa ser uma música que todo mundo conhece. Se a música é nova, né? Por exemplo, para mim as músicas de hoje foram novas, mas aqui foi o momento para isso. Essas músicas novas, se elas são introduzidas, por exemplo, no culto, elas precisam ser repetidas até que todas as pessoas saibam cantá-las. O pastor Léo falou uma coisa muito interessante sobre louvor ser mais sobre uma condução do que uma indução. Beli, essa pergunta é polêmica. O louvor pode se tornar uma estratégia de manipulação? Então, essa é muito polêmica mesmo, e eu confesso que eu fiquei me revirando, assim, eu li muitas coisas, porque já faz tempo que eu penso sobre isso, que eu converso com amigos sobre isso, que eu leio livros sobre isso e artigos científicos. Inclusive, quem tiver interesse de procurar, gente, é só vocês irem no Google, tem inúmeros artigos sobre... Desculpem falar, mas sobre a manipulação psicológica através da música nas igrejas e através de outras coisas dentro das igrejas, formas de falar, formas de pregar, enfim. E sim, o momento musical, eu nem vou falar assim que o louvor pode ser usado como estratégia de manipulação, porque aí eu estou utilizando a palavra louvor e eu fico até com medo de usar essa palavra, porque não é o correto, né? Isso aí não é louvor. É uma apresentação musical que tem o intuito de manipular suas emoções. E não estou aqui colocando culpa na pessoa que está cantando. Na maioria esmagadora das vezes, essa pessoa não sabe que ela está mexendo com as emoções dos irmãos, né? Então, eu acho que eu queria muito falar sobre isso, porque... independente de quem está aqui, quem está assistindo, se você canta na sua comunidade, toca na sua comunidade, entenda o poder que está nas suas mãos. E não é poder instituído por Deus, é o poder neurolinguístico que a música tem. Ela chega ao ponto de hipnose, para vocês terem noção. Então, eu queria, assim, se não for... muito ousado da minha parte, mas eu gostaria de dar exemplos práticos aqui para que todos os irmãos compreendam e entendam e tenham conhecimento disso, para que vocês sejam seres críticos, seres pensantes. Muitas igrejas hoje em dia impedem seus membros de serem seres pensantes, né? Seres que compreendem o que está acontecendo ali. E eu estava lendo hoje um artigo que eu vou até... olhar aqui o nome. Ele se chama 10 progressões de acordes emotivos que todo produtor deve aprender. E eu li esse artigo todo e mais inúmeros outros, mas esse está bem acessível assim, no Google, que é uma linguagem simples e ele ainda exemplifica. E aí cada sequência de acordes termos específicos da música, gente, acorde é quando, por exemplo, a pessoa está tocando um piano e ela toca mais de uma nota ao mesmo tempo. Aquela combinação de notas ali, ela se chama acorde. E aí, o acorde
com outro acorde, com outro acorde. É uma sequência que muitas vezes você canta inúmeras músicas com os mesmos acordes. Um exemplo muito clássico é a música Quero Conhecer Jesus, que cantam em muitos cultos. Yeshua. Se você tirar a voz dessa música e deixar o pianinho tocando, você vai encaixar mais ou menos umas 35 músicas ali, que vai dar para você cantar ela inteira com as mesmas notas. Sim. Então, enfim, nesse artigo estavam escritas algumas sequências que evocam emoções específicas do seu público. Então, o produtor tem que saber, por exemplo, você quer passar para o seu público uma sensação de perda e desespero? Utilize a sequência tal. E está lá escrita a sequência. Aí você escuta a música que eles botam lá de exemplo, realmente uma sensação de perda e desespero. E são de pessoas extremamente famosas, assim, os Beatles, Coldplay, que eu acho que todo mundo já ouviu falar dessas bandas aqui. Acordes que vão deixar instantaneamente as pessoas felizes. Então tem lá. Acordes que vão deixar as pessoas instantaneamente tristes. Também existem. E aí, sendo mais específica na minha área de formação de pós-graduação, que é a musicoterapia, para vocês entenderem o poder da música, gente, quando eu falo aqui poder, não é poder igual a gente atribui a Deus, tá? É só um poder psicológico mesmo, igual um medicamento tem o poder de curar uma doença. A minha pós-graduação em musicoterapia ensina como a música pode ser eficaz, inclusive em recuperação de pacientes que tiveram, por exemplo, paralisia cerebral e têm limitação de movimentos. Então, o musicoterapeuta pode trabalhar junto com o fisioterapeuta para ajudar nessa movimentação, às vezes, do braço retraído, dos dedos retraídos, mas também uma aplicação muito útil é em idosos com Alzheimer, em idosos com demência, depressão profunda, tudo tratado com música. E através desse tratamento, a gente bola a identidade sonora daquele paciente. Então, você vai entrevistando aquela pessoa, e às vezes demora sessões de musicoterapia para ela se abrir, para ela falar alguma coisa com você. Às vezes, você tem que tocar inúmeras músicas para, às vezes, o idoso reagir com os olhos, que ele não se mexe, né? Tem muitos idosos que têm esse estágio, todo mundo paradinho assim, não se mexe nem nada e mexe os olhos. Então, ele está respondendo a alguma música. E já houve até casos de conhecidas minhas, amigas musicoterapeutas, dentro do asilo, trabalhando com sessões coletivas de musicoterapia, que eles estavam cantando para um grupo de senhoras idosas, uma música, acho que antiga, brasileira também, depois eu vou me lembrar de quem que era. E uma dessas senhoras, ela começou a ter uma regressão psicológica. Ela correspondeu àquela música e ela começou a falar e a agir como uma criança de 5 anos. Muitas pessoas podem achar assim, meu Deus, ela estava endemoniada. Meu Deus, ela estava possuída. Não, isso é algo comum na psicologia. E ela começou a falar como criança, e aí a musicoterapeuta começou a falar assim, por que a senhora está falando assim? O que está acontecendo? E aí ela falou, o meu pai não me deixou comer o queijo, e ele bateu na minha mão. Aí a musicoterapeuta perguntou, e onde que a senhora está ouvindo essa música? No rádio. Ou seja, olha a memória dessa senhora idosa, depois de 75 anos de idade, ela se lembrou, e ela não estava se lembrando, tipo assim, deixa eu lembrar a música que estava tocando. Não, aquilo ficou registrado na mente dela, todos esses anos, e ela ouviu a música novamente, aquilo ativou psicologicamente os neurônios dela, e ela começou a agir como uma criança, e no rádio, no dia que ela queria comer o queijo, o pai dela bateu nela, não deixou ela comer o queijo, estava tocando essa música. Profundo. Então imagina quanto o servo que está aqui em cima cantando, servindo a comunidade cristã que ele congrega, o quanto ele pode, sem saber, prejudicar
os irmãos ou manipular psicologicamente as emoções dos irmãos. Pessoal, vamos pensar numa coisa muito comum, por exemplo. Se você está durante o culto ouvindo uma música que se repete 50 vezes a mesma frase, Mantra. é um mantra. Pessoal, é só vocês pesquisarem no Google mantras hinduístas para meditação. E vocês vão ver lá que os mesmos acordes são tocados para repetir Hare Krishna, Hare Hare, inúmeras vezes. Então, se você está cantando com o perdão da citação da música, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. E você repete aquilo, e de novo, 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 aquilo já perde o sentido de louvor e começa a ser um mantra. E você repara, vou até ficar em pé, que quase todas as pessoas, quando começa a repetir muito, elas começam a se balançar igual e viajando, viajando. Se a bateria começa a crescer mais, o impacto, o volume de som, a pessoa começa a gritar, geralmente. E isso acontece igualzinho num show do Black Sabbath ou do AC/DC, num Morumbi da vida, estádio Morumbi da vida. Acontece a mesma coisa. Quantas vezes vocês viram pessoas num show de uma banda tocando uma música totalmente profana, chorando horrores? Porque ela está sentindo a vibe do momento, né? Então, o mais importante é a gente pensar na motivação. O que fez você repetir 50 vezes a mesma frase? Né? Agora que você tem consciência de que isso é algo mantrístico, algo que você pode estar manipulando o seu irmão, você quer manipular o seu irmão em Cristo? Você quer induzir essa pessoa a cantar algo e já não saber mais o que ela está cantando, né? Ela está ali apenas balançando. Ou às vezes ela está com os sentidos extremamente aguçados por causa dos acordes repetitivos, e o mantra, e ela grita como expressão emocional. Eu não estou aqui dizendo que o Espírito Santo não faz esse tipo de coisa na gente, longe de mim. Mas é muito estranho muitas pessoas fazerem exatamente a mesma coisa, só quando a bateria cresce, quando a bateria diminui o volume, todo mundo se cala e volta a balançar. Não é coincidência, né, gente? Não é. E também não é manifestação igual do Espírito Santo para todo mundo, porque Deus é artista. Ele se manifesta diferente em cada pessoa. Então, às vezes, o irmãozinho que está sentado lá no último banco, desse jeito assim, igual o pastor Léo, com o olho fechado, ele está internalizando o que está sendo cantado. E às vezes a pessoa que está mais extravagante, ela não sabe porquê, ela está com as emoções à flor da pele, né? Tem várias músicas que deixam a gente assim, gente, nem precisa ser música de igreja, fala a verdade. Vamos, né, deixar a hipocrisia de lado aqui. Existem muitas músicas aí que com certeza todo mundo escuta na vida, né? A gente não escuta só aquieta minha alma para dar uma faxina na casa, né? A gente não escuta só isso. E a gente fica empolgado ouvindo algumas músicas e tal. Gente, é tudo bem, nós somos seres humanos com emoções, mas o pastor Léo frisou muito que o culto é racional. Então, o louvor pode ser usado como o momento musical, pode ser usado como uma manipulação. Você está manipulando o louvor do seu irmão em Cristo. Olha que coisa, né? Que coisa triste. E não é culpa sua, te ensinaram assim. Mas agora é momento da gente aprender, renovar nosso entendimento. Não é errado, por exemplo, cantar aqui lindo, lindo, lindo és, glória. Tem alguma coisa de errado nessa letra? Nada. Mas por que vocês precisam repetir 50 vezes, aumentar a bateria pra caramba? Sabe, qual é o intuito? Qual é a verdadeira motivação? Você gosta de ver os seus irmãos gritando? Talvez porque 49 não é o número exato. Bom, fazendo uma complementação ao que a Isabelle comentou, por incrível que pareça, isso não acontece só com quem toca e canta. Às vezes isso acontece com quem prega.
Por exemplo, historicamente, quando a gente ouve falar sobre as primeiras cruzadas evangelísticas no Brasil, uma das técnicas que existia era a técnica do apelo. Possivelmente muitos de vocês já devem ter visto isso. O pregador prega e logo depois que ele termina de pregar, ele vai perguntar quem é que se rende a Cristo. Então o que o pessoal corre e faz? Os músicos correm e começam a tocar uma música de fundo. Às vezes está aquele silêncio, mas aí o músico tem que tocar a música. E quanto mais... nunca vai ser a música, este é o dia que o Senhor já fez. Nunca vai ser essa. Vai ser uma musiquinha bem lentinha, emocionante. Quanto mais melancólico é o pregador, a voz, a expressão do pregador, mais os acordes mágicos são usados ali, é o que eu brinco, né? Que é o modo de reforçar com a música a emoção daquela pessoa. E aí, aí ela vem chorando na frente, supostamente rendeu-se a Cristo e tal. Quando chega no dia seguinte, que a igreja, seja uma igreja que tem consolidação, discipulado, um acompanhamento qualquer, liga para a pessoa e fala: meu irmão, que bênção, né? Você se rendeu a Jesus ontem, queremos ir aí na sua casa. Eu me rendi a Jesus? Não, fui fazer uma visita. Não, mas você não foi lá na frente, o pastor não fez o apelo, você não aceitou Jesus? E aí é muito parecido com aquela história do bêbado, né? Que ele chora enquanto está sob o efeito do álcool, arrependido dos pecados, mas quando o efeito do álcool passa, ele já não se lembra mais. Quando o efeito dessa musiquinha de fundo que o pregador induz faz, passa, então é que você vai ver se realmente houve conversão. Eu não sou da área da música, não sou nada da área da música, para deixar claro, mas convivo diariamente com algumas coisas relacionadas à música, e algo que eu não sabia é que a produção musical, ela é sim manipulada, e até mesmo a produção musical cristã, porque se faz música para vender hoje em dia. Não é uma música simplesmente feita para você adorar a Deus, e às vezes não vai ter um valor comercial tão grande, não. As pessoas já lançam música baseado naquilo que vai vender, naquilo que as pessoas vão consumir. São os hitmakers. Sim. Fazedores de hits. Sim. Vocês podem ver que sempre as vozes que estão no sucesso são iguaizinhas. Não, surge uma nova menina, ela tem a mesma voz da outra. Aí a outra, a mesma voz. Até surgiu uma outra aí emergente que a voz pega mais na cabeça do pessoal. Aí não, agora a voz tem que ser essa. E até o povo na igreja começa a cantar igual elas. Eu li um livro dos anos 90 que o autor, ele meio que predizia isso. Ele dizia assim: olha, é do Ricardo Barbosa. Não lembro se é a Espiritualidade Brasileira. Acho que é a Espiritualidade... Não, Caminhos do Coração, do Ricardo Barbosa. Ele é um pastor lá de Brasília. Ele, nos anos 90, escreveu o seguinte, que ele tinha conversas com produtores musicais, e eles diziam que se o mercado gospel quisesse crescer, eles tinham que criar uma tendência romântica. Então, as músicas usadas, por exemplo, com as melodias, os ritmos do cantor cristão, nunca dariam certo, nunca venderiam. Então, se as músicas começassem a ser cantadas como se fossem músicas românticas, iguais às músicas de novela, de filme, venderia mais. E realmente, o que esses produtores predisseram é tudo que está acontecendo hoje. Você pode notar que há até uma espécie de divisão. Dentro de uma igreja mais pentecostalizada se toca forró. Dentro de uma igreja mais reformada se toca, enfim, eu não sei dizer o ritmo. Projeto Sola. Enfim, né? Mas basicamente, diante de uma postura acrítica da igreja, de um ponto de vista histórico, de não analisar a sua própria condição de povo de Deus, e de que cria uma contracultura e que sabe pensar a questão musical, tudo aquilo que pessoas não cristãs ditaram em décadas anteriores, nós absorvemos de forma acrítica. Muitas vezes a gente vê músicas com letras direcionadas para Deus, mas que elas foram escritas com letras que não são cristãs. Aquela famosa Aleluia, né? Todos os casamentos têm essa música.
E a letra dela é uma letra meio mística, assim. Não tem nada a ver com música de igreja. Nada a ver. Aí pegaram porque é uma música que colou muito na cabeça das pessoas, né? É uma música sucesso nas paradas. Coloca uma letra falando Jesus, luz, cruz, rimando essas palavras, né? Aí já é sucesso garantido. E, gente, muito importante a gente falar aqui que a gente não é contra escutar essas músicas, sabe? É só a consciência que existe um mercado. E que se você, na sua casa, às vezes tem compositores dentro da comunidade escondidos, eles não têm coragem de mostrar a música que eles escreveram em casa. Porque, hoje nós ouvimos músicas autorais aqui, né? São músicas autorais. Às vezes o compositor está em casa e não tem coragem de cantar, porque é totalmente ao contrário dos hits, né? E às vezes a gente está perdendo a manifestação artística de dentro da comunidade. Pessoas de dentro da comunidade estão escrevendo louvores a Deus por causa dos hits, né? Por causa do sucesso. E geralmente o sucesso, ele cola na nossa cabeça e ele traz emoções pra gente. Então os acordes também são... Toda aquela música é escrita pensando em gerar uma emoção, em gerar... E não é errado a gente se sentir emocionado no culto. Isso também é importante falar, porque agora, né, também não demoniza um lado, mas vai demonizar o outro. Não é isso. Não é errado você se sentir emocionado no culto. É errado alguém pegar a sua emoção e, através dela, falar que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, ou fazer uma manipulação com você, fazer você repetir: esta semana vai ser minha semana de vitória. E se não for? O seu pensamento positivo vai te garantir que vai ser? Né? Você está cantando uma música que vai te garantir que vai ser? Então, não. O muito importante a gente pensar que o que a gente está botando muito o pé aqui na questão é a motivação do coração. Até os cachorros estão... Mas é a motivação do coração, sabe, gente? É assim, por que você... A gente não para pensar por que a gente canta as coisas, por que a gente está ali naquele culto. Você está ali porque você quer, você está ali porque é sua rotina, você está ali para ver os seus amigos. Ou então também você não precisa falar: estou aqui para adorar ao Senhor, né? Também não é isso. Tem... o seu coração, Deus conhece seu coração, sabe? Não adianta a gente tentar esconder isso. Tem que ter espontaneidade, né? Pessoal, alguma pergunta? Os cachorros também estão arrependidos dos seus pecados. Até eles estão lamuriando hoje. Ou então eles estão cumprindo o salmo, né? Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Boa noite, paz e graça da parte de Deus seja com todos, amém? Eu quero aqui fazer duas perguntas, mas eu acredito que não é muito polêmica não. A primeira eu quero fazer para a Isabelle e a segunda para o pastor Léo. Vamos lá, Isabelle. Há mais expressão de arte nas músicas antigas do que nas músicas dos dias atuais? Se sim ou não, podemos dizer que falta Bíblia e teologia na vida dos músicos? Excelente pergunta. Muito boa pergunta mesmo. É um pouco polêmica, mas estou brincando. É boa mesmo. Olha, eu acho que mais expressão. Podemos dizer que sim, mas não somente na música cristã. Se você olhar a música no geral, a música mundial, né? Olha, bom, vamos observar o mercado musical brasileiro. O que faz muito sucesso hoje, né, gente? São os grandes MCs aí do funk, o sertanejo universitário, sempre o mesmo conteúdo. Eu tô triste, fui traído, vou beber para afogar minhas mágoas, né? E olha que engraçado, né? No contexto cristão, hoje em dia as músicas são muito assim: eu sou triste, mas Jesus me ama. Eu posso tudo porque Jesus me ama. Né? Então acho que tem muito a ver com a cultura mundial mesmo. Antigamente na música, vamos colocar no contexto do Brasil mesmo, né? As músicas que ficavam no fone de ouvido,
que não existia fone de ouvido, né? Mas a música que as pessoas ouviam aí diariamente era os grandes compositores da MPB, né? Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Milton Nascimento. E hoje em dia existe uma linha independente, de produção independente, artistas que não são da mídia de massa, aí, que não estão na Globo, vamos colocar dessa forma, que fazem música muito boa. Muito bem feita, bem construída a poesia, mas eles não estão no foco. A mesma coisa aconteceu na igreja. Antigamente o pessoal gostava muito do Grupo Logos. Gente, até hoje eu escuto Grupo Logos, Vencedores por Cristo. Acho que são as coisas que eu mais escuto. E foi passando o tempo, acho que a vibe, né, a experiência, ela se tornou mais importante que o conteúdo. Então, a vibe da música é mais importante para a gente, que a gente quer sentir uma coisa. O pastor Léo falou aquele momento do alívio, né? Vou para o culto, ouvir uma música top, dar uma aliviada e tal. Então, aí aconteceu a mesma coisa. As músicas têm menos acordes, menos letra, mais repetição, mais emoção. Emoção, né? Mas expressão da palavra tá nas músicas antigas. Deus é tão misericordioso que também no mercado da música cristã existem pessoas independentes e pessoas menos famosas, né? Menos da mídia, aí, que produzem músicas de excelente conteúdo, mas elas não são conhecidas pela maioria, né? Porque não toca no rádio, e aí o que mais toca, o que mais está na moda, a gente reproduz também nos cultos. E falta teologia para os músicos. Concordo. Falta música também para os músicos, não é só teologia. Eu acho que se os músicos que se dizem músicos de igreja ou músico cristão, né, eles estudassem mais música, eles iam conseguir. Às vezes eles têm muita teologia na cabeça, mas não conseguem aplicar ali na música. Ele não consegue escrever uma música com o que ele está pensando, porque o conhecimento dele, musical, o cara toca violão e toca 10 acordes só. Fugiu dos 10 ali, já ficou difícil. Tem muito torto, o dedo está muito torto, aí não toca mais. Então, como que ele vai compor, escrever uma música linda que ele está imaginando, se ele não consegue tocar a música que está na cabeça dele, né? Então, acho que também falta conhecimento, tanto teológico quanto de música. Amém, obrigado. E a segunda, pastor Léo, agora eu vou para o campo mais da teologia. Paulo, ele dá uma instrução aos irmãos de Corinto para poder organizar o culto que deveria ser entregue a Deus. E a pergunta é: como fica o caso da instrução de Paulo sobre o canto e a prática de salmos dentro do culto? 1 Coríntios 14, 26. É uma boa pergunta. O referencial judaico de culto, desde o Antigo Testamento, é pelo uso de salmos, dos salmos. Por exemplo, você tem o Salmo 90, se eu não me engano, que foi composto por Moisés. Então ele é considerado um dos salmos mais antigos. Até o período do rei Davi, não existia música, digamos assim, nesse formato cultico que a gente conhece. E aí ele vai estabelecer dos descendentes da tribo de Levi, alguns para serem músicos, instrumentistas e cantores, né? Tem até uns hoje em dia que se auto-intitulam levitas, né? Eu brinco perguntando se eles flutuam, porque se eles não forem descendentes de Levi, não são levitas. Mas o que ocorre é que já que a partir de Davi, digamos assim, se a gente tem o uso dos salmos, então quando Paulo dá uma instrução para as igrejas a respeito do uso da música e do uso dos salmos, ele não está fazendo disso uma doutrina. Vou te dar uma dica teológica. Doutrina você tira dos evangelhos, das cartas. Você não extrai doutrina, porque as cartas é o que a gente chama de teologia de resposta. As igrejas naquele momento tinham uma demanda específica, e aí Paulo, bem como os outros autores, estão dando as respostas específicas para aquelas situações. Então, como você tira a doutrina dos evangelhos, mas você não tira das cartas, claro que você vai tirar orientações teológicas e tudo e tal.
Senão, como é que nós ficaríamos, por exemplo, num culto em que as pessoas glorificam a Deus mais alto, em que as pessoas, 2 ou 3, falam ao mesmo tempo? Como é que você se comportaria num culto em que as pessoas supostamente fazem uso da glossolalia, que é aquele fenômeno da língua ininteligível? Porque o Paulo diz que se houver alguém que fale assim em voz alta, toda a igreja tem que se calar e uma segunda pessoa se levantar e interpretar aquela língua. Que dia que você viu isso numa igreja no Brasil? Você nunca viu isso numa igreja no Brasil. Então, por que isso serviria, digamos assim, no caso do uso dos salmos? Por que isso seria doutrinário, mas na parte de todo mundo conter as emoções na hora que está falando de forma ininteligível, ninguém consegue, supostamente por obra do Espírito, ou todo mundo passa por cima dessa instrução? Por que todo mundo escolhe o que melhor lhe agrada, lhe apraz para cultuar em se tratando das orientações de Paulo? Então, o primeiro pré-requisito que você tem é que essa é uma instrução cultica a partir da cultura judaico-cristã. Então, isso significa que hoje nós poderíamos sim usar músicas que estão nos salmos, que são os salmos, ou usarmos outras músicas, como a Beli colocou, das autorias próprias, músicas do cantor cristão, músicas de origem legitimamente bíblica, que não sejam necessariamente os salmos. Ok? Me parece que você tem uma pergunta para fazer, Maera? Ou uma consideração? Som. Na verdade, eu tinha que olhar para o rapaz aqui. Ele fez uma pergunta, passou tanto, eu pensei tanto que eu acabei esquecendo. Mas eu se lembro falta do final, teologia na música, se falta letra, né? Se falta Bíblia. Cara, apesar que a gente é um fio da navalha, né? Porque a gente não pode generalizar. Tomar cuidado com as frases generalistas, assim, falta para o músico. Calma, peraí, tá. Falta, né? Aí eu faço algumas considerações. Falta letra? Falta. Mas também falta um monte de coisa. E sobra também mais um monte de coisa. Por exemplo, falta teologia, mas também falta às vezes estímulo da gente que está por exemplo, uma vez eu estava conversando com o Carlinhos. A gente precisa também preparar a próxima geração que vem, né? Tem quanto tempo que o Carlinhos deve ter 25 anos aí de louvor, eu devo ter uns 15 aí, o Robson também, a gente aqui, a gente precisa preparar, precisa estimular, né? E quando fala de letra, às vezes falta teologia ali naquela letra e tal. Às vezes não, às vezes ele tá só caminhando para o status quo. A igreja está caminhando para aquele lado. Aí eu faço uma provocação que a gente precisa estimular a diversidade do corpo, né? Porque às vezes tem o Robson, que o grupo dele de louvor faz parte do perfil psicológico dele, faz parte do cara dele cantar música um pouco mais, né? Agora eu não, talvez eu sou melancólico, é a minha personalidade. Então tem algumas coisas dessa forma. A gente precisa, além do músico, eu entendo, tomar cuidado com o efeito manada, né? Na internacionalização da música dentro da igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, cara, isso aqui nós fizemos um louvor inteiro com música americana, tá? Mas quando eu vou parar para pensar direitinho, é um problema, mas a gente cai em outra subjetividade que é a motivação do coração. Aí eu já não posso, entendeu? Entrar nisso aí, porque você sabe o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo enquanto eu estava cantando? É muito complicado, eu entendo, eu também sempre discuto com os meninos sobre esse efeito aí, que é uma coisa que a gente precisa, é uma linha que a gente precisa ajustar, a gente precisa voltar, mas falta muita coisa, mas sobra também muita coisa, né? Muita voluntariedade, né? Espontaneidade, né? Enfim, é uma provocação, né?
Porque não dá para fechar isso numa coisa só. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Eu concordo, mas eu sou uma pessoa, ele é outra, né? Enfim, aí a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, isso é perigoso. Você está entendendo? É bem por aí. Mas eu acredito também, como já foi falado, a gente precisa estimular novos compositores, né? Que vivem a igreja, que vivem o momento da igreja, que canta, né? Inserido dentro do momento que a igreja está vivendo. Isso é extremamente importante. Em relação à minha parte, eu cantei 2 músicas aí, minhas, mas eu também consigo separar em relação ao momento congregacional. Aí tá vendo a linha, como é que a gente começa a esticar? Mas por que eu posso ou não posso cantar essas músicas? Isso é ensinar. Aí às vezes eu acho, cara, mas não tá adequada à cultura da igreja. Aí leva a gente para outras reflexões, isso é muito complicado, assim. Mas vale a pena a discussão, a reflexão, né? Eu estou só colocando um contraponto para a gente pensar, né? Eu concordo com o que foi falado, mas eu preciso também apresentar um outro lado, e que é muito complicado também. Eu acho que o que o Myron falou, tudo se resume ao que a gente citou aqui, que é motivação. Acho que resume, inclusive, desde o início, tudo que foi falado. Porque é uma coisa que só você e Deus sabem, né? Por que você está escolhendo aquela música para cantar, para tocar? Por que você toca desse jeito? Entendeu? É real, assim, né? Jogando para qualquer pessoa que quiser ouvir no mundo. É mesmo seu estilo? Ou às vezes você está indo, sei lá, um dia funcionou, essa música funcionou tipo assim, rolou uma manifestação do Espírito aquele dia, aí essa música fica como, tipo, ela funciona, vou cantar ela de novo. Uma espécie de um pragmatismo musical, né? Sim, então é muito importante isso de motivação, né? O que está motivando você a cantar algo? Independente do que seja, se a música tem uma letra totalmente crentez, vamos colocar assim, ou se não, se ela fala sobre a vida, a natureza. Às vezes você também quer escrever uma música sobre a vida, sobre, né, você é cristão, Deus te deu a vida, então muitas vezes você quer falar sobre a vida numa música. Aí tem a ver com os momentos, qual momento que você vai encaixar aquilo ali, né? Você que vive dentro da sua comunidade, né, junto com seus irmãos, você que conhece aquelas pessoas, conhece o contexto dali, você vai saber. Se você busca comunhão com o Espírito Santo, isso vai acontecer de forma natural. Só um segundo, só quero dar um exemplo aqui, bem prático. Eu toquei as minhas músicas aqui, talvez com um tom mais reflexivo. Aí quando eu escuto o Felipe cantar as músicas dele, cara, dá vontade de abrir os braços e rasgar. Então, aí a gente leva, por exemplo, a minha música fala de Jesus, fala de Cristo, mas de uma maneira mais reflexiva. Talvez a do Felipe um pouco mais congregacional. E a gente precisa abraçar isso aí e não segmentar, assim, né? E não colocar aqui, isso aqui é aqui. Não, são completando, o corpo se completando, né? É o dedo, é a mão, o braço, o pé, a perna. Eu fazendo uma última complementação, é por isso que não há essa distinção entre música do mundo e música da igreja. Porque, por exemplo, se você tem lá, eu não saberia dizer tecnicamente como vocês, mas se você toca lá as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, qual que é a diferença de um crente para um não crente tocando as mesmas notas nessa sequência? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O Dó, o Ré e o Mi serão santificados quando os dedos do crente tocarem aquele instrumento? Então, o que se precisa perceber é que ao momento adequado, por exemplo, o que nós chamamos de uma música congregacional é a música que todo mundo dá conta de cantar, mas uma música, como o Myron colocou, uma música mais reflexiva, caiu muito bem para um momento como esse. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque
para mim, a grande dificuldade dos músicos na igreja escolherem as músicas é exatamente porque na hora que tiver que olhar, não sei se isso se chama harmonia, tom, melodia, o que é, uns vão falar, mas isso aqui parece um MPB, mas isso aqui parece um rock, mas isso aqui parece um forró, mas isso aqui parece não sei o quê. E aí o pessoal começa a classificar, se a música é lenta é de adoração, se é rápida é de celebração. Um negócio assim que a gente não sabe de onde que o pessoal tira isso. Então, eu particularmente sou solidário à dificuldade que vocês têm de escolher a música, não só pelo conteúdo teológico, mas por aquilo que vai lembrar as pessoas. Por exemplo, outro dia minha esposa estava me mostrando algo que eu achei interessante. Um sujeito fez uma adaptação. Quando eu falo interessante, não quer dizer que eu concorde, mas é só de curiosidade para vocês entenderem. O sujeito pegou uma música do Guns N' Roses e solou ela como introdução a uma música cristã depois. E ninguém percebeu. Quer dizer, com exceção da pessoa que filmou, ninguém percebeu. E aí fica aquela coisa assim, alguém poderia dizer assim, meu Deus, que blasfêmia, o sujeito solou Guns N' Roses dentro da igreja, como é que faz agora? Então, estão vendo só como é que é muito melindroso e é muito difícil o trabalho? Então a gente reconhece que a diversidade cultural brasileira deveria ser aberta, isto é, a igreja deveria ter essa receptividade para a diversidade das melodias, mas ao mesmo tempo tem que ter uma postura bíblica de saber filtrar o que dá para aproveitar. Isso é muito importante. Dá para aproveitar MPB? Dá para aproveitar música cujo o estilo seja internacional? Dá para aproveitar o forró? Dá, porque a maioria das igrejas inclusive faz isso. Agora, você não vê ninguém aproveitando chanchado, você não vê ninguém aproveitando pagode, você não vê ninguém aproveitando samba, você não vê ninguém aproveitando os outros ritmos. Por quê? Porque a igreja, de alguma maneira, está sempre se policiando para ver o que dá para usar biblicamente e o que não dá. Mas nós somos solidários digamos assim, a essa luta de vocês. Eu gostaria só de comentar a resposta, o que o Myron, comentar o comentário do Myron. Eu gostei muito do que o Myron falou e eu concordo muito com tudo que foi dito até agora, na verdade, tem sido muito elucidador. Eu acredito muito nessa questão de incentivar e acredito muito também na possibilidade da diversidade. Acredito que esse é o momento dessa geração que tem sido muito conduzida realmente por um vento que passa, por um estilo específico de música. E as igrejas hoje, eu não estou tirando a nossa congregação fora disso, mas nós não incentivamos muito as músicas autorais. Isso faz parte da história da igreja. Eu particularmente, naturalmente, sou muito apaixonado pelas canções do cantor cristão, mas é porque tem uma história por trás disso, por causa da minha avó, por onde eu comecei a ouvir músicas cristãs, foi por ali. Mas no futuro as pessoas precisarão contar a história dessa geração, e essa geração não pode viver da história do que foi apenas o passado. Tem que ter as canções para serem cantadas, para serem lembradas e para que sirva também nesse momento de elogio, de louvor ao nosso Deus. Myron citou ali o Felipe, né, que é da nossa congregação, Felipe Marques. Ele sempre canta uma música autoral e as músicas já se transformaram, na verdade, em canções, em músicas congregacionais. A igreja já conhece. Eu acho isso muito importante, muito bonito e muito válido. Concordo que a igreja precisa conhecer as canções para poder cantar. Concordo, porque eu também gosto de fazer parte desse período musical. Mas também concordo que talvez seja o momento da igreja abrir para poder dar oportunidade para os novos compositores, para que eles cantem e contem a sua história. Quando digitamos, por exemplo, no YouTube, as histórias por trás das canções do cantor cristão, existem histórias maravilhosas. E já ouviu o Felipe mais de uma vez cantando canções dele, e antes de cantar explicando como foi inspirado para fazer aquilo. Isso é maravilhoso. Acredito que nós poderíamos ter mais disso dentro da congregação ou da igreja de Cristo dos nossos dias. Talvez falte um incentivo
da liderança da igreja, talvez dos pastores da igreja, talvez uma oportunidade para essas pessoas, para esses compositores, esses artistas poderem fazer uma exposição mais clara, mais ampla sobre aquilo que Deus deu para eles, que é essa composição. Eu ainda espero que no futuro cantem e contem a história dessa geração. E com todo respeito, eu não tenho problema nenhum com essas canções, até gosto muito, mas que não cantemos apenas as canções traduzidas para o português, que vêm das igrejas norte-americanas, australianas, inglesas, não, mas que cantemos sim as canções até que tenha a ver com a nossa cultura, que tenha a ver com a nossa cosmovisão. São todas para elogiar o Senhor, mas como o Myron disse, eu creio que os compositores, os artistas, tudo que é produzido por um artista parte do momento que ele está vivendo, parte do seu relacionamento. Se não for algo comercial, se for algo realmente dele, parte de um momento de luto, um momento de dificuldade, um momento de vislumbre com o que Deus fez. Eu creio que hoje eu aprendi muito e eu quero muito incentivar os compositores da nossa congregação a colocarem suas músicas, não é também para poder lançar músicas nos cultos, né? Nós estamos falando sobre uma expressão pessoal, uma expressão dessa pessoa que pode sem dúvida gerar não só comoção, mas também arrancar elogios de toda a congregação ao Senhor no momento que está sendo cantado. Então, eu gostei demais aí do comentário de vocês aí. Então, Myron, como um dos seus pastores, você está convocado a ensinar para a igreja as músicas que você compõe. Enquanto ele se ajeita, uma coisa muito legal que pode ser uma sugestão, que o pastor Maxwell falou, eu queria muito incentivar os novos compositores e para que a história das músicas dessas pessoas fossem contadas, né, futuramente. Não, igual ele falou, não precisa lançar uma música no culto. Não existe nenhum problema de você fazer um dia aqui um pocket show. Sabe? Esse local aqui é um prédio, ele não foi construído só para ter culto. Ele foi construído para a comunidade se reunir, né? Então, por que não ter um dia só, um pocket show mesmo? E não se acanhem quando escutam o termo show. Show é só mostrar. Então, o compositor aqui da igreja, ele vai mostrar a música que ele escreveu para a comunidade aprender ela, né? Não necessariamente tem que ser no culto público. O culto público tem uma liturgia a ser seguida, né? Então, só uma coisa que seria muito legal também. São manifestações diferentes que a comunidade pode aproveitar. Pastor Maxwell, que bom ouvir você falar isso. Eu acredito que a gente está vivendo um momento histórico aqui. Não por você estar falando, absurdo, não. Porque essa reflexão caiu bem, né? No momento... Está sendo um momento legal. Eu vi o amor chegar, quebrando o coração, querendo seu lugar, tentando se encontrar. Chegar, trouxe consigo luz, pintou de verde mar a doce vida. Pois essa dor já vai embora. Se persistir, reagirei. Coloco minha fé pra fora e vou. Na cidade nunca estou só. Volto e me
volto e me refaço com o Redentor. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Infelizmente, o nosso tempo chegou no horário. Gostaria de agradecer pela presença dos meninos, da Isabelle, do pastor Léo. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E quão bacana foi esse momento. É muito legal o momento que nós podemos perguntar e escutar opiniões diversas acerca de um tema e pensar e construir um raciocínio em cima disso. Então, glória a Deus por esse momento. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, Pai, porque o Senhor é muito bom, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te conhecer e nós conseguimos, Senhor, através da tua palavra, do ensino, do louvor, prosseguir em te conhecer. Ó Senhor, a nossa oração nesta noite é para que o Senhor se manifeste, Pai, nos mínimos detalhes da nossa vida, ao olhar para o sol, ao olhar para os animais, ao contemplar a criação, Senhor, que os nossos corações reconheçam a tua obra, Senhor, que os nossos corações possam ver e contemplar e louvar a tua grandeza, Senhor. Coloque, Senhor, um cântico novo nos nossos lábios, Senhor. Coloque, Senhor, adoração na nossa vida diariamente, Senhor, porque nós queremos, Pai, ser essas pessoas que são verdadeiros adoradores, te adorando em espírito e em verdade, em todo o tempo. Pai, te agradecemos pela presença de todos os participantes daqui e de cada pessoa que está aqui nesse lugar. E nós te pedimos para que o Senhor nos leve debaixo da tua proteção, nos dê, Senhor, uma semana em tua presença, um final de semana em tua presença. Console o nosso coração, conforte nosso coração e também confronte nosso coração. Nós te amamos, Senhor, e queremos te amar mais e mais. Em teu nome nós oramos. Amém, amém.